Olá pessoal, e o Brasil mais uma vez vira o centro das atenções do mundo. E o motivo dessa vez é que o presidente da República ele foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional, ou mais conhecido como Tribunal de Haia. E aí, só para que a gente tenha uma rápida ideia o que é que significa ser denunciado ao Tribunal de Haia, esse órgão que faz parte das Nações Unidas, é o órgão jurídico da ONU, então ele recebe denúncias de pessoas que cometem crime contra a humanidade. Veja só a que ponto o Bolsonaro chegou, ser denunciado por crime contra a humanidade. E aí, para que a gente tenha uma leve ideia do que é que significa esse tribunal, então tem aqui uma imagem que eu vou mostrar para vocês aqui de algumas pessoas que já foram denunciadas e condenadas também pelo Tribunal de Haia. Só pessoas, só cidadãos de bem e que têm Deus no coração, como fala o nosso presidente. Então vejam. Então, diante de alguns casos já julgados de denúncia, nós vamos ter o Augustin Bizimungu de Ruanda, ex-comandante do Estado-Maior do Exército ruandês. Augustin Bizimungu foi acusado de genocídio pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Segundo a ONU, 800 mil pessoas foram assassinadas em Ruanda em 94. Então, no mesmo naipe de denúncia do nosso presidente, nós temos também a figura do Muammar Gaddafi. Então, veja, o promotor do Tribunal Penal Internacional, Luiz Mourano Ocampo, pediu em 16 de maio de 2011 a prisão por crime contra a humanidade do ditador Muammar Gaddafi. Então, vejam o nível ao qual o Bolsonaro está se equiparando. Então também teve o Theoneste Bagosara, coronel e outros 2 generais, considerados os 3 principais dirigentes do governo de etnia Hutu em Ruanda, eram acusados pelo Tribunal Penal Internacional para a Ruanda de comandar o massacre de 800 mil Tutsis. E também o Dragomir Milosevic, general, foi acusado de comandar o cerco à cidade de Sarajevo durante a Guerra da Bósnia de 92 a 95, entre outros crimes. Milosevic, que não tem parentesco com o ex-presidente da Iugoslávia, falecido Slobodan Milosevic. Então, essa imagem, esses dados e essas pessoas que foram denunciadas e condenadas no Tribunal de Haia mostra o nível de alguém que chega a ser condenado para esse tribunal. Então, o presidente Bolsonaro, ele é denunciado ao Tribunal de Haia também por crime contra a humanidade, por genocídio, diretamente ligado às ações que o presidente não teve contra a pandemia. Então, essas ações que levaram o presidente a ser denunciado também está diretamente ligada a ações totalmente irresponsáveis do presidente no combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Então, quando essa denúncia ela foi feita, o Brasil estava com 80 mil mortos. Ou seja, foi levado em consideração para essa denúncia ao Tribunal de Haia o não compromisso do governo Bolsonaro com a pandemia, o não respeito àquilo em que a OMS justificava como sendo pontos de equilíbrio para tentar minimizar as ações da Covid-19 dentro de um país. Então, tudo aquilo que era prescrito pela ciência, tudo aquilo em que traziam elementos científicos que, sendo colocado em prática, diminuiria as ações corrosivas da Covid-19, o Bolsonaro fez tudo ao contrário. Dessa forma, ele está sendo denunciado
como sendo um corresponsável por essas mais de 80 mil mortes no Brasil. Então, esse é o ponto principal da denúncia. Mas um outro ponto que serve aqui para a gente pensar é o seguinte: então veja as figuras, vejam as pessoas que mostramos aqui na imagem que foram também denunciados e condenados. Então, pessoas que passaram por cima de direitos humanos, pessoas que promoveram e patrocinaram genocídios de centenas de milhares de pessoas. E o nosso presidente se equipara a esses genocidas. O Bolsonaro, ele está sim entrando para a história como sendo um presidente aqui do continente americano a ser denunciado por genocídio e vai ser julgado no Tribunal de Haia. Olha, se ele vai ser condenado ou não, isso é um ponto que tem a sua importância, mas o que interessa mais nesse momento é compreender que quando você chega a ser denunciado a esse tribunal, então significa dizer que a sua imagem, que as suas ações estão completamente desgastadas. Evidentemente que associar isso a uma perca política que ele vai ter aqui no Brasil, isso aí é uma outra coisa, isso é um outro debate. O debate em que eu quero ficar aqui com vocês é o seguinte: é a importância e a gravidade de uma denúncia como essa. Ou seja, aquilo que o Bolsonaro, enquanto deputado federal, ele já pregava nas suas falas, ideias de que a ditadura matou pouco, aquelas ideias que ele pregava de misoginia, de preconceito, aquela ideia de segregação, aquela ideia ou aquelas falas, em que ele exalava preconceito, em que ele transpirava ódio, chegou agora a um determinado patamar que ele está sendo denunciado ao Tribunal Máximo da Corte Judicial da ONU, ou seja, podemos dizer do mundo. Então vejam a que nível ele está chegando, veja a que nível um voto irresponsável, veja a que nível um ódio a um determinado grupo político fez com que nós tivéssemos agora um presidente em meio a essa pandemia que infelizmente aqui no Brasil nós não temos ainda uma previsão a partir de dados científicos de quando é que essa queda ela vai começar a acontecer, para que a gente comece a respirar outros ares. A vacina só 2021, mas enquanto a vacina ela vem passando por vários testes, então o nosso presidente faz propaganda de um outro remédio que não tem um debate científico de apoio. Faz propaganda de um remédio no qual ele ouviu falar pela boca do Donald Trump que esse remédio fazia efeito, trouxe essa história aqui para o Brasil, fez com que os seus seguidores, que eu chamo de convertidos fanáticos, comprassem essa ideia e até brigar com médicos, estão brigando para que os médicos passem a receita da cloroquina para essas pessoas que estão com a Covid-19. Então veja o nível de irresponsabilidade. E é esse nível de irresponsabilidade, esse nível de falta de compromisso com a vida alheia que fez com que o presidente fosse denunciado ao Tribunal de Haia. Com isso, pessoal, fica claro, fica evidente que as críticas voltadas para esse presidente e para todo o seu sistema de governo, para todas as suas políticas, elas são críticas que valem a pena fazer, são críticas que têm fundamentos, são críticas em que, se elas não forem feitas, se elas não ganharem corpo, se elas não ganharem força, então nos próximos
18 meses que nós temos ainda de governo, o Brasil pode entrar em uma situação de calamidade terrível. Repito, só o fato de ser denunciado e os elementos dessa denúncia faz com que o desgaste que exista do presidente da República com o mundo se eleve de uma forma gigantesca. Então, só isso é suficientemente responsável e de uma forma muito clara que as críticas feitas contra o Bolsonaro têm muita veracidade mesmo. Cabe agora acompanharmos os trâmites dessa denúncia, o que é que vai acontecer com esse julgamento lá no Tribunal de Haia, para que a gente possa ter uma certeza de que, uma vez condenado por um tribunal internacional, o Bolsonaro possa de fato pagar pelos crimes que ele vem cometendo conforme essa denúncia. Então, cabe a gente agora tentar espalhar ao máximo essa notícia, fazer com que outras pessoas tenham acesso a essas informações para que a gente compreenda, entenda e tenha uma base de fundamentação acerca dessa denúncia. Porque no ano passado ele também foi denunciado. E nesse ponto envolvia a questão dos índios, né? A falta de tratamento, a falta de cuidado com os índios durante esse processo aqui da Covid-19, que causaria ou poderia causar o extermínio de dezenas de milhares de índios. Então, ele também foi denunciado. Então, essa é a segunda denúncia. Então, percebemos a gravidade que nós temos, percebemos a gravidade que é ter um presidente da República com os princípios que esse camarada tem, com a índole em que o Bolsonaro tem, com a falta de respeito, com a falta de sutileza e de compromisso com a vida que tem o Bolsonaro. Então veja o perigo que nós brasileiros estamos passando. Então, esse vídeo foi para mostrar, para que a gente converse um pouco, tentando ser didático, trazer as informações dessa notícia, né, que foi protocolada no domingo e já hoje pela manhã já se espalhou por todo o Brasil, e para que a gente entendesse um pouco a gravidade e também a quem é que o Bolsonaro se junta uma vez sendo denunciado, tá bom? Então agradeço a você por ter assistido mais um vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Vamos fazer com que essa notícia, com que essa informação ganhe o máximo de pessoas. E para você que ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!